O assunto de hoje do nosso quadro Seus Direitos é a Lei Berenice Piana, ou Lei do Autista. Apesar de sancionada há quase 2 anos, os direitos dos autistas ainda não são respeitados. Somente quem vive o problema todos os dias sabe a necessidade do cumprimento da lei. A Gabriela tinha 8 meses de vida quando a Raimunda e o Melcíades perceberam os primeiros sinais do que futuramente vinha a ser confirmado como autismo. Os pais lembram que ali começava um longo caminho na luta pela qualidade de vida da filha, que hoje está muito bem. Até brincou com a nossa câmera. Mas a maior dificuldade foi a confirmação do diagnóstico. Na minha cidade, por exemplo, que é o interior do Tocantins, em Colinas, lá não tinha um especialista que falasse assim, a sua filha tem, e pode encaminhar para um tratamento. Não tinha nenhuma instituição que tratasse disso, assim, a não ser a PAI que poderia dar o suporte, mas assim, não direcionado para o autista, né? A Lei 12.764, mais conhecida como Lei Berenice Piana, pode ser um avanço para os pais que lutam pelos direitos de seus filhos. Com a lei, ficam assegurados o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional, os medicamentos e as informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. Outro avanço previsto na lei é que as instituições de ensino voltadas para a educação infantil, a partir de agora, não podem recusar mais alunos autistas. A notícia agradou a Raimunda, que sente muitas falhas do poder público na hora de amparar os pais de filhos autistas. A gente chega numa cidade como essa, com uma criança especial, o que você vai fazer? Você não tem casa, às vezes você precisa se adequar ao horário de trabalho porque você tem que tratar seu filho, e aí? Onde você vai buscar essa ajuda? Para esta especialista, os autistas podem e devem se inserir nas escolas, mas ela lembra que falta melhor estrutura humana para recebê-los. Já tem melhorado muito, né? O acesso das escolas ao conhecimento, às características do transtorno do espectro autista. Mas acho que a gente ainda precisa avançar mais, né? Com divulgação, com estudo, com formação por parte dos profissionais. Para saber de que forma fazer com que os direitos dos autistas sejam mesmo garantidos, eu converso agora com a especialista em Direito da Saúde, a Ana Lúcia Morim. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Bom, Ana Lúcia, de que forma, né? A gente tem essa lei aí que vai completar 2 anos ainda. O que mudou e de que forma que isso pode ser colocado realmente, seja aplicado? O importante é fazer com que os pais dessas crianças, eles continuem procurando os seus direitos, ou seja, a tentativa de colocar essa lei em prática. Infelizmente, no meu ponto de vista, esse é um tipo de exemplo de lei que é muito boa no papel, mas na prática não vem trazer todos esses direitos para a família do autista e para o autista. Por exemplo, ainda que a lei fala que ele tem que ter diagnóstico precoce, mas será que os centros de saúde estão preparados para dar esse diagnóstico? No caso, eles não podem ser rejeitados nas escolas, mas será que essas escolas estão preparadas para receber essa criança autista? Então, a lei é importante sim, ela pelo menos traz no seio da sociedade a discussão das crianças autistas, ou seja, como fazer para recebê-las, como fazer para inseri-las na sociedade, porém, ainda tem muito que avançar, ou seja, preparar para que a lei de fato esteja atendendo a essas pessoas, esses familiares. Isso acontece tanto na rede particular quanto na rede pública? Sim, eu creio que sim, creio que sim. Que não é porque pelo fato da lei já estar em vigor já há quase 2 anos, não quer dizer que todas as escolas particulares, por exemplo, do estado de Goiás, estejam preparadas para receber uma criança autista. Aí vai da direção, do investimento e até da preparação desses profissionais para trabalhar em receber essas crianças. O autista ele tem direito a um acompanhante na escola? Sim, tem direito. A escola não pode barrar esse acompanhante. E de que forma que os pais podem cobrar, né, esse acompanhante? O que tem que ser feito? Eles devem cobrar isso da direção da escola, ou seja, a direção da escola não pode barrar a entrada desse acompanhante com essa criança, né? E uma vez a escola fazendo isso, ou seja, descumprindo a lei, ele pode entrar com uma ação judicial, procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública, caso ele não tenha condições de arcar com a despesa de um advogado. Então, antes já haviam, né, claro, certos direitos, mas agora essa lei veio para colocar tudo certinho. Isso. Na minha opinião, o que é mais importante nessa lei é inserir
esse autista no rol, na política pública do deficiente. Então, vamos supor, acesso à vaga prioritária nos estacionamentos, fila de bancos, ou seja, ele passa a ser inserido em toda essa política pública do deficiente. Um grande exemplo também é com base na Lei 89/89, que dá isenção de IPI para a compra de carro. Também. E no caso de IPVA, ainda em Goiás eu não tenho conhecimento, mas eu sei que no Rio Grande do Sul já teve um caso de uma família conseguir isenção de IPVA porque tem um filho autista. Ou seja, o que essa lei faz de principal? Inserir o autista nessa política pública que vem à defesa do deficiente. Porque às vezes as pessoas pensam, o que tem a ver isso, né, com o transporte? Mas tem tudo a ver. Porque a família tem despesa, é uma rotina, é uma criança especial, é um membro da família que requer cuidados especiais. Isso gera gastos e gera investimento também. Certo, Ana Lúcia. Só para a gente terminar aqui, de que forma, por exemplo, que uma mãe ela tem um diagnóstico que o filho é autista, onde que ela deve procurar primeiro? Olha, os próprios direitos. Ela deve tentar colocar em prática esses direitos no seu dia a dia. Aí, conforme for as dificuldades, aí ela vai procurando as entidades responsáveis. Eu digo de uma maneira geral o Ministério Público, né? Como na reportagem mencionou, a própria APAE já tem feito um trabalho no sentido de orientar e até informar esses pais desses direitos, mas, como eu falei anteriormente, a maior vantagem dessa lei é a inserção desse autista nessas políticas públicas de proteção ao deficiente. Que bom. A gente espera que isso seja realmente cumprido. Eu né? também. Como você colocou, a lei ela é muito bonita no papel, mas a gente quer que isso seja cumprido, com certeza, por todos que necessitam dela. A gente espera que essas leis, elas venham à defesa dessas pessoas, mas infelizmente, muitas vezes essas leis surgem e a sociedade não está preparada para fazer com que esses direitos sejam de fato exercidos. Ok, Ana Lúcia, muito obrigada por participar aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. Eu conversei agora com a Ana Lúcia Amorim, ela que é especialista em Direito da Saúde.